Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap, que apresenta novidades, produtos, serviços e curiosidades referentes a bibliotecas e temas afins. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando mais um episódio do Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco. Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel, também sou bibliotecário da Unicap e sejam todos bem-vindos a esse Bibliocast. Nesse episódio conversaremos com Clóvis Cabral, baiano de São Salvador da Bahia, membro da Companhia de Jesus, padre católico, ativista do movimento negro e da pastoral afro-brasileira, pesquisador na área de relações entre a Igreja Católica e o movimento negro contemporâneo, diálogo interreligioso e religiões afro-brasileiras, educador social, teólogo e atualmente membro do Instituto Humanitas, exercendo a tarefa de coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI. Muito bem-vindo ao Bibliocast. Bem-vindo a todos. Também está conosco Antônio Diniz, aluno de jornalismo, concluinte, e que está lançando agora em dezembro um programa de radiodocumentário chamado Domesticadas, que trata sobre subserviência, machismo, racismo. Então vamos ter uma conversa super interessante a partir de agora. Então, vamos construir esse diálogo com duas pessoas, dois pontos de vista a respeito da consciência negra, do movimento negro. E eu começo com o padre Clóvis. É um tema já reincidente, mas a gente vale a pena retomar. Sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o que é que o senhor fala a esse respeito? O 20 de novembro é memória simbólica de um episódio que fez o Brasil, um episódio que funda o Brasil, ou funda a luta por libertação, por construção de uma nação não baseada na opressão, na subalternização, na domesticação, na escravidão. O 20 de novembro lembra a saga de Palmares, o Quilombo dos Palmares, que não era um quilombo, mas uma confederação de quilombos que resistiu por mais de 300 anos à opressão colonial escravista, e seu líder, Zumbi dos Palmares, foi assassinado num dos maiores exércitos que a colônia, o império já havia montado, que se abateu sobre os quilombos dos Palmares, e Zumbi foi assassinado. Sua cabeça foi espetada na cidade do Recife, onde hoje fica a Praça do Carmo, e há 49 anos atrás, um grupo em Porto Alegre propôs que se substituísse, portanto, 13 de maio não é dia de negro, de negra, pelo 20 de novembro, chamando de mês da consciência negra, todo mês, o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Pois bem, Antônio, eu imagino que durante o seu trabalho você também tenha tido como inspiração esse mês da consciência negra, né? Qual é a relação da questão da consciência negra com a produção desse radiodocumentário? Tem toda a relação. E falar sobre isso em 2020, que foi um ano que explicitou tantos casos de racismo, é ainda mais fundamental. Então, o meu radiodocumentário fala exatamente sobre isso, sobre a herança escravocrata nas atividades domésticas e como esse racismo, o machismo, está presente na profissão das mulheres negras, que representam o público majoritário da profissão. Então, eu quis abordar no meu trabalho exatamente essa questão, justamente por entender o quão necessário é falar sobre isso na universidade, para as pessoas e principalmente nesse mês, e ainda mais nesse ano, que fez questão, mais uma vez, falando, de explicitar como somos uma sociedade, infelizmente, racista. Nossa, e falando em movimento negro, eu queria puxar um pouco para esse movimento dentro da igreja, Segundo os dados da Pastoral Afro-Brasileira, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
Dos 434 bispos do Brasil, 11 são afrodescendentes, né? Que representam menos de 3% do episcopado brasileiro. Já os números extraídos do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, o CERES, mostram que há mais estrangeiros do que negros entre bispos no país, né, representando 21%. Então, o que essa pastoral afro-brasileira tem feito para reverter esse quadro, Padre Clóvis? A primeira coisa é essa denúncia. Quer dizer, o racismo no Brasil é estrutural e estruturante. É estrutural porque está presente, né? Assim, umbilicalmente, o Brasil de 2020 é racista. E é estruturante porque o racismo penetra todas as instituições. Nada de relevante se pode dizer sobre o Brasil, falar sobre o Brasil, se não se considerar a escravidão colonial, se não se considerar o racismo estrutural. Então, primeira coisa que nós, agentes de pastoral negros, leigos, leigas, diáconos, padres, bispos, é denunciar, dizer que a igreja também, enquanto ela é uma instituição presente no Brasil, que é um país estruturalmente racista, a igreja também é racista. Quer dizer, a gente tem que assumir esse pecado, um pecado grave, estrutural. Os últimos papas todos disseram isso. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora Francisco. Quer dizer, a pastoral afro-brasileira indica um caráter penitencial. A igreja tem que reconhecer que é parte dessa estruturação do racismo no país e, ao mesmo tempo, ela tem que dizer basta, em nome do Evangelho da libertação de Jesus, nós queremos lutar contra a escravidão e fazer a reparação. O que seria a reparação, então, nesse caso? Seria ordenar mais diáconos negros, mais padres negros, mais bispos negros, enegrecer a Igreja do Brasil. Padre Clóvis, pega nessa sua deixa, essa palavra representatividade, nós trazemos para o momento atual, que é das eleições municipais nesse país. Pela primeira vez foi registrado maior número de candidatos negros, mas ainda é inferior à proporção dos brancos. O que é que o senhor pensa disso? O senhor já falou da representatividade na igreja, agora na política. Nós sabemos que só se muda uma situação no país através da política. O que é que está faltando? O que é que o senhor acha dessa questão? Bom, faltam muitas coisas, mas creio que essas eleições já ajudaram a gente, pelo menos, a olhar para o futuro com mais esperança do que o que nós víamos olhando, de como nós víamos caminhando nesses 2 anos, por exemplo, né, depois do presidente, né, Jair Bolsonaro eleito. Então, parecia a muitos de nós que a esperança estava morrendo, que o medo e o ódio iriam ser as últimas palavras. E agora o que a gente assistiu com o resultado foi isso, né? Então, índios foram eleitos aqui em Pernambuco, né? LGBTs. Marquinhos Chucuru foi eleito, né? Prefeito de Pesqueira, uma grande cidade. Mulheres e homens trans, né? Negros e negras, não ainda, como você bem disse, na proporção do peso que a gente tem populacional. Mas isso sinalizou que é possível, com um trabalho sério, recuperando toda uma tradição da gente, de um trabalho político-pedagógico nas bases, conversando com as pessoas, porque essa questão da representatividade é isso. Os brancos que detêm o poder sabem que enquanto tiver poucos negros na política, enquanto os negros se virem em baixa representatividade, eles se subalternizam, né? Dizem, isso não é pra gente. Pouco e tal. Espaço de fala, né? Isso, ou seja, se você tem pouca representatividade, você vai falar pouco e você vai apontar menos os problemas. O silêncio é reconfortante para
para a situação, seja ela qual for. Inclusive, né, Pedro, a gente tem notado o aumento dessas candidaturas coletivas, né? E aí onde há a representação, não é, da população negra, então interessante. E um dado importante, que uma das vereadoras mais bem votadas, a Dani Portela, né, mulher negra que tem já um discurso, uma pauta, né, contra o racismo, uma pauta de gênero, contra o machismo. Então, assim, veja, há um despertar da população, né? E isso é interessante. Então, puxando essa questão do despertar, eu gostaria de falar com o Antônio, de perguntar, né, que ele é aluno de jornalismo, concluindo, supõe-se que há uns 5 anos ele está aqui na Universidade Católica, né? E assim, desde o momento que você entrou na universidade, como você vê essa representatividade dos alunos negros na instituição? Como é que está esse espaço? Que saldos positivos ou que avanços você conta para a gente? Felizmente, eu pude notar que a universidade está abraçando mais os alunos negros, os alunos mais desfavoráveis socialmente falando. E na minha sala, inclusive, mais da metade da turma é prounista. Então, a gente vê a universidade abraçando a causa. Ainda mais quando a universidade abre o espaço, por exemplo, para o Quilombo Marielle Franco, que faz essa integração dos alunos negros, que otimiza, que ajuda nesse processo de entrada na universidade. Inclusive, um dos coordenadores do Quilombo Marielle Franco, que foi ex-aluno da casa, Vinícius Castelo, foi eleito como vereador de Olinda e traz para a gente essa representatividade que estamos falando. Ele, enquanto um homem negro, pobre, periférico, LGBT, conseguiu ser eleito e aí a gente olha para trás e consegue perceber a luta dele dentro da universidade, como ele, como coordenador, e como o Quilombo Marielle Franco tem ajudado a mudar esse cenário dentro da universidade. Então é muito importante ter essa perspectiva e ver que ainda não chegamos lá, mas estamos no caminho. Um salve para Vinícius Castelo, vereador eleito na cidade de Olinda. Viva os jovens negros! Viva! Eu tenho agora uma provocação para os dois. A gente fala de educação, a gente fala de lei, a gente fala de representatividade e mudança, né? Eu acredito que a mudança se dá através da educação. Eu particularmente acredito nisso. E nós sabemos que existe uma lei para o ensino fundamental dos estudos africanos, dos povos africanos. Ainda não existe nas universidades, aos cursos de história, às discussões, aos grupos, aos quilombos, né? Vocês acham, qual a opinião de vocês da institucionalização, da obrigatoriedade, da discussão da questão negra na universidade? Assim, porque quanto mais conhecimento ajuda em desmistificar, e eu acredito, essa é a minha opinião e é uma provocação que faço para vocês, desmistificar o racismo. De onde é que vem isso? Porque particularmente eu não gosto da palavra herança. Herança, nós recebemos o racismo como herança. Conta aí pra gente, qual a opinião de vocês? A gente usa habitualmente a herança da escravidão e não é para polemizar, não. E as pessoas que utilizam, né, estão querendo dizer isso, que nós somos descendentes de um país construído sobre a escravidão. Agora é evidente que esse discurso, vou colocar aqui entre aspas, herança, ele se reatualiza, ele se rediz. O racismo no Brasil é camaleônico, né? Portanto, ele vai se refazendo. O capitalismo excludente, selvagem, dependente, ele é um racismo que, portanto, hoje, no século XXI, faz e produz desigualdades. Alimenta o racismo, né? Nesse sentido. Agora, só uma questão, Padre Clóvis. Quando a gente fala de herança, é uma palavra que ela remete, simplesmente eu deixei para o próximo. Mas o racismo, ele não é deixado para o próximo, ele é
repassado, é como se fosse mostrado, exemplificado. E isso é educação, né? Então, como é que o senhor vê a educação nessa mudança? Para os dois, essa pergunta. Vê só, é isso que... A educação e a formação, digo a nível de universidade, não só de família, porque a gente vê uma criancinha racista é porque ele vê o pai racista, não nasceu do nada. Por isso que eu discordo dessa questão herança, porque eu herdo uma casa, eu herdo um carro. Isso é cultivado, né? A nossa Então, sociedade é racista. O que vocês falam sobre isso? Estou provocando esse ponto. Eu acredito que a educação é fundamental nesse sentido, no âmbito universitário, porque é através das discussões, dos estudos, que a gente vai entender como somos um povo racista. E a partir do momento que a gente reconhece, que a gente desconstrói esse pensamento, esse discurso, a gente para de perpetuar. Então eu acredito que deve seguir nesse sentido. Vê só, sem querer, vamos dizer assim, polemizar esse conceito. Vamos dialogar. Esse conceito de herança. Quer dizer, eu entendo quando as pessoas utilizam, porque isso também é uma construção teórica, Pedro. É um avanço nosso. Na medida em que novos conceitos, na medida em que as pessoas, né, os jovens, né, estudantes negros, né, entram na universidade, depois fazem um mestrado, fazem um doutorado, eles vão olhando para a realidade, o passado histórico também nosso, com novos olhos, novos olhares, novas chaves de leitura, novas hermenêuticas. Agora, isso é um processo, portanto, eu entendo que quando a pessoa fala herança, quer chamar a atenção que nós que vivemos hoje, repito, no século XXI, né, num país capitalista, periférico, dependente, capitalismo selvagem, esse capitalismo, né, é que é o ente gerador das desigualdades raciais que estrutura a sociedade brasileira. Steve Biko já dizia, não há capitalismo sem racismo. E eu poderia também dizer, a gente pode dizer, não há racismo sem capitalismo. Agora, isso tudo que ele está fazendo aqui é fruto do conhecimento da gente. É fruto da educação da gente. A educação que, você bem disse, começa em casa, depois vai para a escola, depois a gente amplia. A Lei 10.639, que Pedro fez menção, foi uma lei que surgiu em 2003, fruto, portanto, da luta histórica do movimento negro, e que propõe que você não vai construir uma nação nova, não vai construir um Estado democrático de direito, se as crianças, adolescentes, jovens não souberem, né, com uma leitura que vem dos de baixo, que vem dos que ainda habitam as senzalas, com a leitura, com o ocular daqueles que são subalternizados, domesticados, né, nesse esforço de compreender e lançar luzes novas, novos entendimentos sobre a realidade. Por quê, Pedro? É isso mesmo. A educação é fundamental. Agora a gente sabe que a educação sozinha, ela nem transforma as pessoas, nem transforma a sociedade. Por quê? Porque educação, conhecimento é poder. Por isso que os poderosos nunca querem que as classes populares, trabalhadoras, cheguem à escola. Porque quando a gente está na escola, em uma educação libertadora, aí a gente olha para a realidade e descobre, não deve ser assim. Isso não é assim, não deve continuar assim, né? Tem a impressão que é isso. Eu tenho uma ponta aí para já buscar muitos ganchos nessa discussão. Ótimo. Aí eu venho a outra pergunta aí. Cota, assistencialismo ou reparação? Opinião de vocês. Você primeiro, vamos escutar um jovem. Eu acho que vai por esse âmbito da reparação histórica mesmo, porque a gente precisa representar a classe social na universidade. Então, por muito tempo, a universidade foi um lugar de pessoas brancas. Então, a cota vem justamente para reparar isso, para, de fato, mudar o cenário. Então, hoje a gente vê que a universidade está deixando de ser um ambiente majoritariamente branco, onde a classe social predominantemente é rica. Então, eu acredito que vai nesse sentido da reparação histórica, sim. Cotas sempre houve no país. Esse Brasil foi construído sobre as cotas para as pessoas brancas. Isso. A primeira escola no Brasil nascem
nasce para os brancos aprenderem a ler para poder dominar mais e melhor. Quer dizer, as cotas sempre existiram. Eu tenho 65 anos e sei que durante a minha juventude, durante a minha juventude adulta, eu não tinha acesso a teatro, não tinha acesso a cinema, era com muita luta. Então essas cotas existem, cotas nos empregos públicos, cotas para ter acesso à vida cultural, cotas para entrar na universidade. Agora, quando a gente disse isso, vamos fazer reparação, vamos ampliar então a sociedade brasileira, o acesso, vamos incluir mais da metade da população, né? Incluindo também aí os índios, a população LGBTQI+, quer dizer, aí não pode por isso, porque havia uma reserva de mercado, para usar uma expressão que eu detesto, na educação, na cultura, nas religiões, para os brancos. A nossa elite branca, escravocrata, que reatualiza o racismo no Brasil, que perpetua essa herança, mas não só perpetua, recria. O racismo é demoníaco, é diabólico, ele vai recriando, ele vai reproduzindo, ele vai se redizendo, se refazendo com as novas aquisições, as novas revoluções tecnológicas e culturais que existem. Mas esse é o ponto. As cotas fazem parte de um pedaço daquilo, sim, das políticas afirmativas. Dizer, o gay, a mulher trans, o homem trans, o negro, o índio, né? O gay negro, a lésbica negra. Quer dizer, todas essas pessoas são pessoas. Elas devem se afirmar. Elas não podem ser consideradas cidadãs de segunda categoria. Não devem ser oprimidas, subalternizadas, inferiorizadas. Por isso, políticas de ações afirmativas que digam, não, você pode. Nós podemos, disse Obama há alguns anos atrás. Então, cotas é uma pequena parte de um conjunto maior chamado políticas de ações afirmativas, que é devolver à nação brasileira reparação, equidade para aqueles que ajudaram a construir esse país, civilizaram esse país, deram uma alma ao Brasil. A alma nossa é negro indígena, né? A alma nossa é gay, é alegre, é festiva, é imaginativa, tropical. Isso mas sem qualquer cacoete. Mas que igualdade. Também está na universidade, está na ciência, né? E está que na está cultura. discutindo esses temas. Inclusive, a Ana Beatriz vai falar dos livros. Inclusive, gente, quando se fala em educação, eu abro um espaço para ampliação das temáticas que estão sendo estudadas cientificamente na universidade devido à inclusão do negro. Nos mestrados de Ciência da Religião, de Ciências da Linguagem, Psicologia Clínica. Então, eu separei alguns títulos que já estão disponíveis acessando o site da biblioteca na consulta ao acervo. São dissertações que foram defendidas em 2019. Uma da Fernanda Lúcia Regueira, que é sobre estética capilar e poder, análise crítica do discurso de youtubers sobre cabelo crespo e cacheado, movimentos sociais, religiosos e políticas públicas, do Edson de Araújo Nunes, a política pública com axé, da Maria Cristina Nascimento, e sobre os que não têm jeito, que é o racismo institucional e a identificação do adolescente suspeito a partir da atuação da polícia na cidade do Recife, do Maurílio Miranda. Então, assim, são 4 dissertações que separamos especialmente para o podcast, para dizer para os nossos ouvintes, para dizer para as pessoas que nos acompanham, que há, sim, uma identificação, uma participação, né, do negro no conhecimento, na ampliação do conhecimento científico. E que a gente tem que identificar e estudar essas temáticas, sim, que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, assim, Antônio Diniz é uma prova, né? Nós trouxemos hoje para participar do podcast, mas ele está assim, desenvolvendo um programa documentário, né? Então, assim, quantas ações hoje a gente pode falar
Padre Clóvis, com a atuação no NEABIT, e o Antônio, que ações concretas vocês estão vendo acontecer na universidade? Claro, eu trago a visão da biblioteca, né? Do setor que abriga o conhecimento, mas ações públicas vindas da universidade, oriundas desse ambiente, que vocês viram hoje, né? Que vocês podem falar de resultados dessas ações afirmativas. Antônio. Então, eu acho que vários trabalhos estão sendo desenvolvidos na universidade, mas principalmente dos movimentos que aqui estão inseridos, como o Quilombo Marielle Franco, e também ações da própria universidade, por exemplo, de integrar, de abrir vagas especificamente para negros, especificamente para a população mais desfavorável. Então, eu acho que isso vem mudando o cenário dentro da universidade, e a partir disso a gente consegue enxergar a mudança no comportamento da instituição, que começa a se preocupar a não perpetuar essa desigualdade. Eu penso como você, Antônio. Quando eu cheguei aqui em 2008, o atual reitor, Padre Pedro Rubens Ferreira, ele me chamou dizendo: ajude a universidade, venha nos ajudar, Clóvis, para a gente começar a construir um conjunto de políticas institucionais, pedagógicas, que faça com que a gente, assim, leve a universidade a entrar nesse itinerário da educação das relações étnico-raciais, da denúncia do racismo estrutural e da promoção da equidade racial. Então, eu diria, quando eu cheguei aqui em 2008 e houve uma primeira semana da consciência negra, né, discutindo abolição, com interrogação no final, que abolição, e a partir daí a universidade foi construindo um itinerário. Então penso que o primeiro gesto mesmo na história é esse, né, a decisão de criar um núcleo, né, e esse mês de novembro foi a 13ª semana da consciência negra. Quero dizer também, Pedro, Ana, que já havia uma sensibilidade muito grande para esse tema. Padre Pedro Rubens, o reitor, percebeu e disse: vamos dar um conduto político-pedagógico, vamos desenhar uma política institucional nessa área. Então você sabe, Pedro, você sabe, Ana, Gil Braz, na ciência da religião, a historiadora Zuleika Dantas, Sérgio Cezino. Quer dizer, já havia uma sensibilidade na universidade para iniciar essa construção. E daí a universidade foi dando passos mais firmes e fortes, isso que Antônio lembrou, não é isto? O programa de inclusão racial, né? Este ano novamente, ano passado, né? São mais de 1.000 alunos negros e negras que estão na universidade. Toda a preocupação na universidade em agora como é que esses alunos, essas alunas negros e negras vão se manter, porque precisam se alimentar, precisam comprar livros, precisam as xerox famosas. Então como pensar um conjunto de políticas, né, institucionais que favoreçam a permanência desses alunos e alunas negros e negras na universidade. Quer dizer, tenho impressão, e agora o Padre Pedro, a mesa diretora, quer estabelecer um documento marco que indique para dentro do programa institucional da universidade, olhando a universidade para o futuro, um documento marco que fundamente as políticas institucionais, pedagógicas, né, nessa perspectiva de inclusão racial. A Universidade Católica quer e já está fazendo isso, né, de ser também ela uma instituição na educação, na área da educação, que luta e combate contra o racismo estrutural. Isso eu não estou dizendo da boca para fora, não, né? São muitas manifestações então, Padre concretas. Clóvis, uma pergunta. Essa questão do racismo estrutural,
há uma discussão entre alunos, professores, e há uma política realmente, o senhor agora nos trouxe, de combate, e há uma percepção desse racismo na universidade. Qual a sua opinião? Sim, claro, é evidente. Não resta dúvida. Quando eu cheguei aqui em 2008, eu lembro que eu atravessava o hall do Bloco G, eu ficava impressionado, porque eu descobria um negro aqui, outro acolá. Agora você vê a universidade, ela é plural. Não é universidade, é uma pluriversidade. E aí você percebe exatamente isso, como a riqueza, né, da pluralidade, né, como a universidade é mais bonita, mais bacana, quando ela tem negros, índios. Nós temos um grupo de estudantes índios aqui nessa universidade, a população LGBTQI que participa, que se movimenta. Quer dizer, a universidade vai ganhando a cara do Brasil que somos, um Brasil pluridiverso. A pluriversidade é uma forma da gente dizer que as diferenças, né, é uma riqueza, né? Pobreza é a gente ser monodialogal, pobreza é a gente ser de um pensamento único. A riqueza da gente é a diversidade. Ser diverso é uma maneira de Deus agir no mundo. Deus age de maneira diversa. Então, Padre Clóvis, o aluno, né, sofrendo racismo aqui na universidade, a quem ele deve procurar? Qual é a orientação sobre isso? Vê só, aqui nós temos a ouvidoria. Certo. Então, o primeiro passo é a ouvidoria. Mas também o aluno que for, né, que sentir-se discriminado e sentir que houve um ato real de racismo contra ele, um aluno, uma aluna, além da ouvidoria, procure a pró-reitoria comunitária. O pró-reitor comunitário, a pró-reitoria, também um lugar para essa denúncia. Depois, não tenha medo de também procurar o diretor do centro onde seu curso está alocado. Também não tenha medo nem receio de procurar o coordenador do seu curso. Racismo é crime e crime inafiançável. Certo, muito bem. Uma pergunta que me veio agora à cabeça com relação a gente ver realmente essa ampliação dos alunos, né, do quantitativo de alunos negros na instituição. Mas eu não percebo isso na docência. Está contemplado na política da instituição a contratação de funcionários e professores negros como ação afirmativa? Eu tenho conversado com alguns dos membros da mesa diretora, tenho manifestado isso, e eles têm, a mesa diretora da universidade, o pró-reitor, os pró-reitores e o reitor, têm ouvido, escutado. E eu tenho insistido, eu pessoalmente, mas creio que muitos outros de nós, que também deveria haver uma política de inclusão racial na contratação de professores e funcionários, principalmente funcionários da alta direção da universidade e professores. Vejam bem, alguns alunos e alunas, negros e negras, né, dizem assim: puxa, vocês fizeram um programa de inclusão racial, a gente está aqui, mas eu passei o ano todo, cursei o ano todo e não tive um professor negro, uma professora negra. Esse é um dos grandes desafios da Universidade Católica de Pernambuco. E tenho a impressão que a mesa diretora, isto é, o reitor Padre Pedro Rubens Ferreira e os pró-reitores, a pró-reitora, admitem que um passo que a gente tem que dar aqui na universidade é a construção de um programa de inclusão racial para que também existam professores e professoras negros e negras, funcionários em todos os escalões da universidade. Não só o pessoal que limpa, que lava o chão, que lava os banheiros. Esses, na sua imensa maioria, são negros e negras, né? O que a reivindicação, e é, portanto, algo que brota, né,
do fundo da Carta de Princípios dessa universidade é que também a universidade se abra para uma política de contratação de professores e professoras negros e negras e de funcionários. Não sei. Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao documentário, né? Ao programa documentário. A quem você quer dedicar esse programa e qual é o objetivo dele? O que é que você espera do seu programa documentário? O que é que você quer atingir? Com toda certeza, eu preciso dedicar a elas, as empregadas domésticas. Eu decidi falar sobre esse assunto quando aconteceu o caso do menino Miguel, que caiu das Torres Gêmeas aqui do Recife, e foi toda aquela tragédia que teve muita repercussão aqui no estádio e até internacionalmente. Então, Mirtes é uma das minhas personagens. Eu conversei com 5 trabalhadoras domésticas e a vulnerabilidade é o ponto em comum de todas. Todas já passaram por episódios de violência, de abuso, de exploração, e o meu objetivo é, de fato, ampliar esse debate para que a gente possa desconstruir esse estigma, porque essas violências foram naturalizadas e são situações que a gente nem percebe às vezes, porque está tão enrustido no nosso comportamento que a gente não consegue se atentar. Então, com esse trabalho, eu quero muito ampliar a discussão, eu quero muito que as pessoas repensem na maneira como elas estão tratando essas trabalhadoras domésticas para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, infelizmente está chegando ao final desse nosso debate maravilhoso. Que pena! Dessa construção, foi muito boa essa troca. E então, eu queria que vocês falassem suas considerações sobre o racismo, sobre o preconceito. Eu tenho um pensamento de preconceito particular, que eu acho que preconceito sabe quem passa, porque só quem passa pelo preconceito sabe do que está falando. Quem não passa acha que é mimimi. Essa é uma palavra, um neologismo, né, para diminuir a dor do outro. Então, infelizmente no Brasil, as dores do outro são do outro e as minhas são as mais importantes. E eu vejo um descompasso, uma falta de união, de sensibilidade com as outras causas. Eu acho que muitas vezes a gente vê que o negro não se sensibiliza com a causa LGBT, outros com a causa da empregada, dos trabalhadores, e cada um lutando na sua luta. Aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem, uma impressão sobre hoje e falasse alguma coisa pra gente. Olha, eu fiquei extremamente grato de conhecer Antônio Diniz e me sinto assim profundamente envaidecido de estar nessa universidade que ajudou um aluno a construir um itinerário durante 5 anos, em que ele, como expressão dos 5 anos de sua formação nessa universidade, faz um trabalho, como ele mesmo disse, voltado para compreender, para entender a luta das trabalhadoras nos empregos domésticos, das empregadas domésticas. Com essa de a sua dor não é minha, mas eu estou do seu lado. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, a porrada que bate em Francisca, dá em Chica também. Então, isso para mim me envaidece de trabalhar nessa universidade. Crescimento, Pedro, né? Ana. E gostaria de dizer somente isso. Vê só, você, Antônio, um jovem esperançoso, alegre, que termina com um trabalho desse, denunciando, mas profetizando também uma nova sociedade, né? Você me inspira a pensar que, alguns anos atrás, a esperança venceu o medo. Agora, nós temos que afirmar que a esperança venceu, agora dia 15 de novembro, uma vitória ainda parcial, e vencerá o ódio. A esperança venceu o medo, a esperança vencerá o ódio. Né? Muito obrigado, Antônio, por sua presença, por seu trabalho. Seja feliz, continue
nessa perspectiva, você seja um construtor da esperança. Uma esperança que vence o medo e o ódio. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Eu preciso agradecer a vocês pelo convite e preciso agradecer também à universidade, que sem dúvidas foi o ambiente que proporcionou essa discussão, que proporcionou essa desconstrução de assuntos tão importantes que a gente precisa discutir. Gente, o Bibliocast vai chegando ao final. Agradeço demais. O nosso episódio hoje foi bem instigante. É um tema que eu pesquiso e procuro entender cada vez mais e seguir aquele pequeno manual antirracista da Djamila, não é? Como fazendo parte da branquitude e reconhecendo os meus privilégios. Então, eu acho que eu tenho que entender e apoiar, mas saber que o meu lugar de fala é diferente do lugar de fala de Clóvis Cabral e do Antônio, não é? E de tantos alunos da universidade. Eu quero que vocês sigam o podcast, né? Está disponível nas redes sociais da biblioteca, o @bcunicap, né? Entra no site, acompanha pelo Facebook, Twitter, Instagram. Ok? Até a próxima, um abraço em todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito Axé, obrigado. faremos Palmares de novo. Palmares do povo. Você acompanhou o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da Unicap. Apresentação: Ana Beatriz e Pedro Manuel. Supervisão: Alba Rejane. Produção e direção: Del Souza.